Bom, se você chegou até aqui, eu acredito que é porque você quer começar a importar. E você não deve saber como. E eu vou te falar aqui por que você tem que me ouvir agora. Por que você tem que parar e começar a prestar atenção no porquê eu consigo te ajudar. Eu acho que a primeira coisa é que se você pesquisar só um pouquinho na internet, você vai ver que eu, junto com a minha empresa e equipe, somos a maior do Brasil. Na verdade, é a maior empresa especializada em ajudar outras empresas a começar a importar. Eu não comecei isso ontem. Eu estou no mercado desde 2008, quando eu morava na China. Lá eu morei por quase 12 anos e sempre fazendo isso. Sempre ajudando novas pequenas empresas, grandes também, mas em geral os pequenos e os médios, começando a importar. E seguindo nessa linha, se você pesquisar, você vai ver que a gente é o maior canal do YouTube, um dos maiores Instagrams falando sobre esse tópico, e mais de 250 pessoas diferentes chegam para falar comigo todos os dias querendo importar. E é muito difícil atender todo mundo. Por isso que eu tive que pensar em alguma coisa diferente. Na verdade, se eu olhar até o nosso sistema de cliente, a gente atendeu mais de 50 mil empresas. E sendo bem sincero, não é só a importação, mas a maneira como a Receita Federal, como as despesas aduaneiras foram criadas no Brasil, ela não é voltada para os pequenos. É muito difícil quem está começando agora, quem quer entrar no mundo da importação, começar direito e começar para fazer dar certo. E o que eu fiz? Na verdade, eu criei alguma coisa muito diferente. Você já deve ter visto por aí cursos de como importar, gente aparecendo todo dia com o clube do importador, gente querendo te dar atalhos para você ganhar da noite para o dia muito dinheiro com importação, e eu não vou te vender isso. Na verdade, o que eu vou te vender não é um curso. Eu não estou aqui para te vender um curso apenas. O que a gente criou foi um método. E o método não se baseia só em gravar alguns vídeos, dar acesso para você depois que você paga e você acessa esse conteúdo. Isso foi exatamente o que a gente não quis fazer. Sabe por quê? Porque a gente está cansado, principalmente eu, de gente entrando no mercado, criando alguma coisa nova nesse ano e no ano que vem desaparece porque não deu certo. É muita gente vendendo alguma coisa que não teve sucesso. Não sei se você já reparou, mas a internet está cheio dessas pessoas. Elas vendem um ideal que nem mesmo elas conseguiram atingir. A gente já tem carga saindo da China todos os dias, carga chegando no Brasil sempre, muitas referências no mercado de multinacionais e pequenas empresas. Então a gente fez o seguinte, eu coletei e criei um método exclusivo para quem quer começar. Então você, mesmo que pequeno, mesmo que esteja começando agora, não tem muita esperança nem recurso para começar, é exatamente para você que foi feito esse conteúdo. É exatamente para você que eu criei esse método. E o que é interessante, isso não funciona só para quem está começando. Funciona também para você, se tiver a sua loja, se já tem o seu usuário no Mercado Livre, se já tem a sua lojinha de pequeno varejo e quer crescer, quer escalar. Isso funciona para todo mundo. E assim, toda essa quantidade de curso de fazer unha, curso de cortar cabelo, curso de perder peso, com esses novos gurus aí do Instagram nascendo todos os dias, eu acho que perdeu um pouco a credibilidade do verdadeiro sentido de aprender. E a gente escuta muita gente que chega até falando assim, ah, Lincoln, mas eu não quero aprender, eu quero importar. Só que como que você dirige se você nunca teve o primeiro contato das regras primárias de onde acelera e onde freia? Então é muito importante você entender que a maneira que a gente criou isso é algo novo, que a gente vai te ensinar de uma maneira diferente. Porque muita gente, na verdade, às vezes vende um carro, investe todos os recursos para começar esse negócio novo, só que sem ter a base da pirâmide. Então você vai precisar passar por esse processo. Só que você vai ver que é diferente conosco. Bom, você já deve ter ouvido outros argumentos parecidos de pessoas te vendendo o curso. E eu quero te falar aqui exatamente o porquê faz da gente o mais diferente nesse aspecto de importação. Eu afirmo que se você comprar qualquer outro curso da internet, você não vai importar. Sabe por quê? Porque você não vai ter alguém te ensinando mano a mano. A gente cria um suporte que não tem no mercado. Pelo porte que a gente tem muito mais recurso financeiro para contratar praticamente consultores individuais para cada grupo, ficar respondendo você, te aplicando exercícios, mandando atividades, respondendo todas as suas dúvidas que você coloca lá no chat, coloca no WhatsApp. Então isso é um acompanhamento de alguém que te pega na mão. Quer um número real?
Se você pegar os dados estatísticos aí dos cursos, você vai ver que só em média 5% das pessoas conclui um conteúdo. Sabe quanto é o nosso? É o contrário. 95% das pessoas concluem todo o nosso conteúdo. Então só por esse fator em si, eu acho que você já deve estar, nossa, o que será que tem de tão diferente? E mais, se você pegar a nota de avaliação das nossas aulas, é 4,9 de 5. Então assim, se você é daqueles que compram um curso e desistem, não está a fim de continuar, eu recomendo você parar por aqui. Se você não gosta de alguém te cobrando, te falando, vem cá, vamos aprender, já viu essa aula, já fez o exercício, vamos importar, já escolheu o produto, já conseguiu encontrar o fornecedor, já leu aquele texto, já viu aquele vídeo sobre os impostos? Se você não gosta disso, aí realmente não tem como eu te levar mais adiante. E assim, se mesmo eu falando, você pausando esse vídeo, pesquisando na internet o meu nome, a minha empresa, você vai ver aqui embaixo pessoas dizendo... Quero dizer para vocês que eu nunca encontrei um suporte de tantos cursos online que eu já comprei, tantos treinamentos, eu nunca encontrei um suporte igual esse. As pessoas que já fizeram estão afirmando isso para você. Bom, mas vamos direto e explicar o que são os 12 Ps. O que são os 12 passos para você começar a importar do zero. A gente preparou um conteúdo único, porque eu que morei na China, sei que muita gente esquece alguns passos fundamentais. Às vezes alguém te ensina como importar, mas não te explica como vender. Às vezes alguém te explica como falar com o fornecedor, mas não te fala exatamente como os chineses pensam. Às vezes alguém fala para você colocar sua marca, mas não te ensina como montar uma estratégia de branding, por exemplo, no seu Instagram. A gente pensou em tudo isso. Mas vamos lá então, eu vou falar do primeiro módulo e eu vou falar um pouquinho dos 12 módulos para você. O módulo número 1 é o módulo Conhecendo a China. E aqui eu vou falar das principais diferenças culturais. E aí é onde os brasileiros mais erram. O pessoal que eu recebo por lá, a gente é representante da maior feira multissetorial do mundo, que é a Feira de Cantão, ou a Canton Fair. Se você nunca ouviu falar, você vai começar a ouvir falar mais agora, que você está entrando nesse mundo. E por isso eu levei muitos brasileiros todos os anos para a China para visitar fábricas e feiras de negócio. E eu vejo várias gafes que impediram descontos, que impediram ótimos acordos comerciais, por falta de conhecimento básico do que é a China. Infelizmente, a China não é a Argentina ou o Uruguai que está aqui do lado. A China é um país com mais de 5.000 anos de história, que tem muita diferença de como a gente pensa. O módulo número 2 são técnicas de negociação com os chineses. Então, a gente chama esse módulo de negócios com a China. Ali eu explico a maneira como eles discutem o preço, como é a maneira de você se posicionar na hora de perguntar um preço, na hora de pedir um desconto, ou como fazer uma cotação da maneira ideal, qual é a maneira que os chineses compram e vendem, algumas frases chaves, se você um dia tiver a chance de visitar a fábrica, como é que você tem que se portar, o que o chinês pode fazer. Eu reforço e embaso muito mais essa experiência na China, que é extremamente necessário para você ter sucesso enquanto você está comprando desse país. O módulo número 3, a gente fala um pouquinho de conhecendo a China fisicamente. Então eu falo quais são os polos de produção, onde estão as fábricas desse segmento, onde estão as fábricas daquele outro segmento, o que tem nesta região da China, quais são os portos que a minha mercadoria vai sair, quais são as principais feiras para eu visitar se eu quero comprar o meu produto. Existem mercados de atacado? Eu posso comprar de um distribuidor? E tudo isso é revelado para engrossar ainda mais esse conhecimento dos chineses e da China para te preparar para o que vem agora. O módulo número 4 é a decodificação da importação. E a gente fez esse módulo porque você vai ouvir diversas vezes dos fornecedores, dos despachantes aduaneiros, dos profissionais de comércio exterior e todo esse círculo de pessoas que trabalha nesse segmento e mercado, alguns termos técnicos, gírias em inglês, que se você não souber, você vai ter bastante dificuldade de conversar com os fornecedores. Ah, mas eu falo inglês. Só que você não sabe esses termos específicos de importação. Ah, mas eu conheço de importação e não falo muito inglês. Dá certo? Vai dar certo do mesmo jeito, porque a gente fez de uma maneira muito simples para te explicar exatamente tudo que você vai encontrar na hora de conversar com o fabricante por lá. O módulo número 5 é como escolher o seu produto. Eu acho que esse é um dos módulos lá no curso que tem as notas mais altas, porque a gente dá exemplos práticos do mercado, do que está vendendo, do que está dando dinheiro,
como escolher o seu produto baseado nesses principais sites, como o Mercado Livre, com a Amazon, usando de exemplo o próprio AliExpress, e como fazer esse cálculo do que está valendo a pena trazer, do que não está, tudo isso de uma maneira simples, com conteúdos mais práticos, que você mesmo assistindo o módulo, fazendo as pesquisas, você vai conseguir sair de lá com a ideia bem concluída de qual produto trazer. O módulo número 6, eu trouxe uma pessoa super especial para apresentar o conteúdo desse curso, que é minha sócia e diretora de compras, que também morou na China praticamente 10 anos, a Tatiana. E para isso, ela até hoje é quem negocia com os fornecedores para mim. Ela que faz as compras, os contratos na hora de colocar os termos específicos que você vai aprender que você precisa colocar. E é uma pessoa da minha confiança que tem mais poder e conhecimento sobre isso que até eu. Então ela vem aqui revelar os segredos de como escolher um fornecedor para evitar os problemas. Como escolher aquele que te dá segurança. Como escolher aquele fornecedor que vai te entregar o que você comprou. Como fugir daquelas fábricas sacanas que não vão te entregar exatamente o que você comprou. E tudo isso você vai aprender nesse módulo. O módulo número 7, a gente fala bastante da simulação de importação. E não adianta só você saber o preço que está lá no Alibaba, o preço em dólar, e não saber quanto que ele vai custar no Brasil. A gente vai te ensinar a como não só calcular, mas deixar isso planilhado para você conseguir montar exatamente o seu plano de negócios. Então tem muita gente, eu já vi muitos empresários montarem um plano com uma estimativa de custo, junto com algum sócio, algum conhecido, amigo com dinheiro, e começarem a trazer um produto de lá e prosperarem juntos. Só que é muito difícil você conseguir esse tipo de auxílio do banco, de amigo ou de um investidor, se você não apresentar um projeto concreto. E é isso que a simulação de importação vai mostrar para você. Quanto isso vai custar no Brasil? Tem alguma certificação? Como funciona essa parte? O módulo número 8 a gente chamou de empresa. E ali a gente define algumas respostas simples, como algumas outras um pouco mais complexas. Então a gente vai falar se você pode ou não importar como MEI, quais são os regimes tributários na hora de importar, quais são os impostos, como habilitar o seu radar. Se você tem uma empresa de um segmento, você pode importar um produto de outro, como ajustar isso no seu CNPJ? Como gerar sua nota fiscal? O que seriam benefícios fiscais de importação? Será que vale abrir uma empresa na China para começar a exportar os produtos para cá? Tudo isso a gente discute nesse módulo. O módulo número 9 a gente fala de importação. E é engraçado um curso de importação, algumas pessoas perguntam que só vai falar no módulo 9. Só que a gente condensou, já te preparou tanto com esses pré-conteúdos aqui atrás, até o módulo 8, que o módulo 9 fica fácil. E algumas pessoas começam ao contrário, aprendendo primeiro desse caminho, para depois rever o resto. E aí fica tudo confuso e não dá certo. O módulo de importação resume: escolhi o que eu quero comprar, já achei o fornecedor, já estou com a empresa pronta. E aí? E aí que a gente vai explicar quais são os próximos passos nesse módulo. Então, como seria o embarque, como que você faz pagamento para a China, como que seriam os canais de parametrização, quando chega aqui no Brasil, como é que é o desembaraço aduaneiro, será que tem algum custo de frete, quais são os tipos de frete, qual o melhor tipo de frete para você, quanto tempo a mercadoria fica parado nessa inspeção no Brasil e por aí vai. É um condensado de tudo que você precisa saber de importação. O módulo 10, apesar de ter uma palavra que eu acho que está bem desgastada, é um módulo que fala de empreendedorismo. E esse é um pouco contando das dicas que eu falo de como você pode contratar, de como você pode começar, como estruturar a sua empresa inicialmente, como lidar com aquelas diferenças e preconceitos de famílias e de amigos que você está abrindo o seu próprio negócio. E tudo isso são dicas com cases que eu já passei te explicando e preparando para você prosperar muito mais frente a quem não tem esses conhecimentos. O módulo 11 é onde a gente fala de branding. E branding é uma palavra em inglês que vem de brand, que é marca. Então se a gente fosse tentar traduzir, literalmente seria marcando, mas isso significa em como criar o marketing da sua empresa. Isso é um dos segredos mais valiosos para você conseguir vender o mesmo produto por um valor mais caro. Então, como estruturar as propagandas e as vendas no Instagram, como divulgar a sua marca para mais pessoas, como se posicionar para os compradores, como escolher esse público-alvo, como escolher quem está comprando, como essas pessoas pensam e preparar uma estratégia para esses possíveis compradores. E a gente fecha com o módulo 12. Esse a gente trouxe também um convidado especial, que é o Gilmar Teobaldi, da Academia do E-Commerce. Para mim,
ele é o mais influente e mais conhecido na hora de transmitir em como começar a vender online. Eu falo isso porque ele compra produtos e importa conosco, então eu sei que ele compra muito. E se uma pessoa compra muito, ela está vendendo muito também. Afinal, se você tem um estoque grande, você vai ter que saber como vender no Mercado Livre, em todos os marketplaces, como vender no Magalu, como vender no Shoptime, e é isso que ele fala. São aulas exclusivas explicando como desovar mais rápido esse seu estoque que você comprou da importação. Então viu só? Basicamente a gente prepara você, que é o módulo de pré-importação, conhecendo a China, entendendo os termos técnicos. Depois a gente vai para o módulo importação, ensina para esse bloco de 4 módulos que a gente chama de fase 2, que aí você vai aprender não só sobre a empresa, mas como funciona a importação, como escolher o produto, como escolher o fornecedor. E a fase número 3, a gente fala especificamente de importação, a gente fala de como preparar melhor a sua empresa para começar essa sua nova fase, né, como empreendedor. Também a gente fala de marketing no módulo branding e fecha com vendas direto com o Gilmar Teobaldo. E não é só isso, você tem alguns outros bônus, e eu vou falar aqui 5 deles. O primeiro seria uma comunidade exclusiva para vocês com outros importadores, onde você vai ter dicas de produtos, uma comunidade fechada, né, com conhecimento compartilhado. O segundo, o pessoal adora essa, é uma simulação revista pela nossa equipe de comércio exterior. Então você pode mandar o que você quer comprar, que a gente vai calcular para você exatamente quanto isso vai chegar no Brasil. Então você sabe, é como se fosse fazer um exercício, você tem um professor para corrigir individualmente a sua prova e te mandar para falar se está certo ou não. O terceiro bônus, para mim, é o que eu falei que é o mais importante aqui, porque você vai ter um suporte 1 a 1, falando com você, pegando na sua mão e te empurrando para você importar. O quarto bônus seria uma série de lives gravadas que a gente explica um pouco mais sobre algumas aulas, sobre alguns temas, e elas são constantemente atualizadas. E o quinto, não por último, mas é um dos melhores também, você ganha o radar. Então a gente vai habilitar a sua empresa sem custo adicional para começar a importar quando você decidir trazer essas suas mercadorias da China.